Olá, meus queridos, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 23/4/2024 e hoje é dia de live ao vivo, ou seja, vamos fazer uma transmissão ao vivo, se Deus assim permitir e tudo der certo, sobre afinidade espiritual. Algo que tem escrito e descrito nos livros do Espiritismo, do Kardec, das decodificações, seja lá o nome que o povo gosta de dar, para mim é um mundo de nome que não deixa de ser nome. Muito bem. Meus queridos, como sempre, aulas polêmicas. Vou cutucar algumas coisinhas aí para a gente entender alguma coisa de afinidade. Claro que não é muito, né? Muito polêmico hoje, mas de uns tempos para cá a gente está aprofundando um pouquinho mais os estudos e a gente está cutucando um pouquinho mais os egos. E meus queridos, pois bem, nas minhas andanças, nos meus estudos, acabei já aquele outro livro, acho que é missionário, não sei do que lá. Eu já acabei o livro, agora já comecei esse aqui. Aliás, já comecei? Não, já estou na metade, né? Estou na página 107. Comecei ontem e já estou aqui na 107. Vampirismo espiritual. Muito bem. E tem um negócio aqui que eu estava vendo, que é o seguinte: esses livros aqui que o plano espiritual pediu para eu estudar, tá aqui. Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. E eu posso falar uma coisa para vocês? Eu não conhecia muito bem o Valdo Vieira. Mas sabe como é que é, né? A gente começa a estudar e começa a aparecer. E eu, por curiosidade, vou falar, mas deixa eu ver, como é que se escreve junto um livro de psicografia? Um recebe uma psicografia, o outro, como que emenda esse livro um com o outro? Cada um recebe um capítulo, e aí, mas a linguagem é idêntica? E aí eu peguei e comecei a falar assim, pô, isso é interessante, né? Como que duas pessoas psicografar o mesmo livro é uma coisa muito louca, muito bizarra. E eu fui dar uma olhadinha para verificar. E ali, meus queridos, eu pude conhecer o Valdo Vieira. E posso falar uma coisinha para vocês? Esse cara parece comigo, moço. Parece, professor, e como parece. Primeiro que ele teve que deixar, ele faleceu já, acho que se eu não me engano foi em 2015 que foi o desencarne dele. Primeiro que ele teve que deixar a barbona, deixou o cabelo mais comprido, claro que tá meio careca. O pessoal, eu via só o pessoal escrevendo, xingando, porque ele falava de coisas polêmicas. E o pessoal xingava ele e refutava ele porque ele usava roupas brancas. Claro que ele usava roupas brancas. Roupas brancas são dos princípios para a questão de energia. Ah, é, professor? É. Mas mexe? Mexe. É essencial? Não é essencial. Mas influencia? Influencia. Muito? Não muitão, mas um pouco sim. Facilita, é um facilitador. Ah, tá certo. E aos pouquinhos a gente vai entendendo um pouquinho mais. Muito bem. Aí eu escutando e vendo esse tal do Valdo Vieira, esse cara é polêmico. E ele pegou e meteu os dois pés em cima da religião que foi criada, dos espíritos, e botou para quebrar. Inclusive, ele fez bastante críticas ao Chico Xavier, e as pessoas ficam aterrorizadas. E por incrível que pareça, eu vi ontem depois que eu fiz o vídeo, hein? Porque ontem eu fiz uma criticazinha do Chico, que eu falei, o pessoal ainda vai me xingar, porque não aceitam, porque as pessoas transformam seres humanos em deuses. Não é para fazer isso, gente. É assim, eu vou explicar uma coisa para vocês. O Chico Xavier é maravilhoso? Não. Não, professor? Não. Quem que é maravilhoso? Os espíritos que escreveram. Porque esse livro não foi escrito pelo Chico Xavier. Esse livro não foi escrito pelo Valdo Vieira.
Esse livro foi escrito pelo André Luiz por um espírito. Esse livro, as informações e o conhecimento deste livro não é do Chico, não é do Valdo, é do espírito André Luiz. Então os méritos desse livro é do espírito. O mérito do médium é ter um aparelho, ter um pedaço de carne que tem uma sintonia no radinho que presta, que dá para fazer o serviço. Só isso. As curas que eu faço nos atendimentos não é minha, é do espiritual. O que eu faço, eu sou somente uma caixa de ferramenta para o bando espiritual, que ele fala, pega aqui o alicate e a chave de fenda, e vamos lá fazer a coisa que tem que fazer. Eu sou somente um instrumento. As pessoas têm de parar de achar que eu me torno santo por receber espíritos maravilhosos que passam informações para os outros. Eu já conheci gente demoníaca que me passou informação valiosíssima. Eu já conheci pessoas que estavam com o capeta no corpo, que me passou uma informação crucial e importantíssima, um recado espiritual. Então, gente, muito cuidado nessa hora. Rapaz, pensa num gajo que gostou desse Valdo. Eu falei assim, rapaz, eu me identifiquei com esse cara, porque prega o foguete, fala mesmo do jeito que tem que falar, porque ele foge do padrão. O que aconteceu? Dentro do espiritismo, dentro da linha espírita, ou espiritualista, sei lá o nome que quiser dar, porque não sei nem mais que nome que é, as pessoas criaram uma versão que é assim, você tem que falar assim, muito calmamente. Espírito não é assim, gente. Eu vejo espírito, não é. Não é, professor, não é. Mas os espíritos se mostram assim. Desculpa, mas eu não sei quem que está recebendo os espíritos por aí, não. Porque os espíritos que eu conheço é tipo do Dr. Fritz, que estava lá no Arigó. O cara chega, sai da frente aqui, sai da licença aqui. Todos que eu conheço é nessa linha. Tem alguns mais calmos? Tem. Tem aqueles que não falam nada, que é como se fosse um chefe que fica só olhando, e quando fala, ele fala tipo uma parábola, cajado, e vira as costas. Aí eu tenho que falar, e agora? Eu falo só cajado? E o que tem a ver cajado? É para eu procurar cajado? É para eu achar cajado? É para eu usar cajado? É para eu observar como que funciona? Para que serviu? É para estudar Moisés? É para estudar quem? Espírito, eu vou falar uma coisa para você. Espírito que chega e fala assim, oi meu filhinho, ó meu querido lindinho. Eu nunca vi, e eu vejo espíritos. E muitos espíritos. Uma tonelada de espíritos. Então, gente, vocês me perdoam, mas eu não vou falar coisa que não é o que eu vejo. Mas, professor, tem, porque o outro vê. Ótimo. Então, ele tá vendo, ele tá dando a versão dele. O problema é dele. E o problema é meu, porque eu vou dar minha versão. Eu vou ser julgado e condenado pelo que eu faço e não pelo que os outros fazem. O que os outros fazem, o problema é dos outros. O que eu faço, o problema é meu. Responsabilidade é minha. Eu tenho a responsabilidade com minha vida, com meu corpo. Os outros, problema é dos outros. Se os outros querem roubar, problema é deles. Se os outros querem enganar, problema é deles. Se os outros querem fazer, problema é deles, não meu. E tudo que eu faço, eu vou falando por que eu tô fazendo. Eu não peguei e falei das roupas? Falei, ó, gente, me desculpa, mas espiritual deve ter um porquê. Conhecendo o ser humano, que é tudo meio... eu tenho que ver pra quê? Então deve ser algum teatro que vão montar. Porque não existe, de fato, necessidade de ficar com barbona, cabelão, roupa não sei do que, usar uma roupa diferente. Cara, desculpa, mas qual é a lógica de usar uma roupa? Tudo bem, se você vai trabalhar com espiritual, você tem que ter uma roupa de trabalho. Isso é padrão de magia. Você tem que exorcizar aquela roupa, preparar aquela roupa, usar exclusivo para aquilo.
Você não pode ficar usando qualquer tipo de roupa do dia a dia para você fazer atendimento. Tem que ser coisas específicas. Isso é base de magia. Tudo quanto que é livro de magia, tudo que é ensinamento de magia, é assim que funciona. No curso de magia que eu dou, eu explico tudo essas coisas. Tem que ter um ritual, tem que ter uma limpeza, porque você vai receber um espírito de luz. Então, quanto mais você se limpa, mais você está apto para receber o espírito. Simples assim. Agora, que eu gostei desse gajo, eu gostei, viu, moço? Pensa num cara que vai dar patada. E o que o povo criticava ele? Sabe por quê? Porque ele critica os outros. Só que ninguém via como que ele criticava, porque ele chegava e falava assim: ele fala o que eu falava lá atrás. Ah, o Allan Kardec pegou e fez um negócio manco. Por quê? Porque o cara só fez coisas sobre o cristianismo. E se é para entrevistar espírito, ele tem que entrevistar todos os outros. Ele tem que entrevistar um espírito da Índia, um espírito muçulmano, um espírito celta, um espírito de tudo quanto que é lugar. Um espírito de samurai, sei lá do que, de um índio louco lá pro meio da floresta. Ele tinha que entrevistar um monte. Não, ele só entrevistou na linha cristã. E o Valdo pega e fala isso e todo mundo: esse cara aqui vai pro inferno. Vai pro inferno? Vai pro inferno você que tá achando que ele vai pro inferno. Vai pro inferno você que fica julgando os outros, tacando pedra nos outros. Mas, professor, o senhor não está atacando pedra? Não, eu estou apontando os defeitos e as falhas. Eu estou ajudando. Isso que ele fazia era ajudar. É mostrar o que precisa corrigir no espiritual. Porque se o trabalho é espiritual, precisa corrigir os problemas do espiritual. Mas não veio perfeito? Não, veio um pedaço, tem que continuar o negócio. E do jeito que ele falava, era perfeito. Por quê? Ele falava e depois ele pegava e explicava. Também temos que entender que, naquela época, na Revolução Francesa, podia ter problema, porque se ele pegasse e fosse contra o cristianismo, já ia morrer por ali. E conseguiu ter uma sobrevida e espalhar porque ele não foi falar de outras coisas. Mas era para ter alguém ter continuado a pesquisa que ele estava fazendo. O do Chico Xavier, cara, é a mesma coisa. O cara tá montando um centrinho, tá fazendo não sei o que, tá fazendo não sei o que lá. Ele tinha uma vida padrão, gente. Ah, e o Chico era santo desde pequeno. Não, ele era igual um médium, um pai de santo, qualquer um. Ele era igual eu, igual você, que faz atendimento num terreiro, qualquer um, que tem mediunidade. Só que lá na frente deu dele pegar e ser referência numa televisão e explodiu tudo. Mas isso aconteceu quando ele tinha 80 anos. Já quando ele já estava para bater as botas. Tanto é que ele começou o trabalho dele, explodiu, viveu só um pouquinho. Então, gente, o buraco é um pouquinho mais embaixo. A gente acha que as coisas são como é que são, e não é bem assim. Esse livro, por exemplo, eu vou falar para você, pensa num livro que eu não estou gostando, esse aqui. Evolução em Dois Mundos. Não, professor, não. Nossa, acho muito cheio de firula. Pelo menos no comecinho estava um horroroso. Agora no meio tá ficando melhorzinho. Essas histórias de... Ai, porque... É a alga masculina com a alga feminina. E eu tô me lixando pra essas porcarias, moço. É muita linguiça. Tipo assim, ó. Metade desse livro dava pra escrever em 3 folhas. O resto é o quê? Linguiça que não presta pra nada. Credo, professor, tô falando sério. Mas fazer o quê? O espiritual mandou estudar, tô lendo tudo e vou consumir isso aqui que nem um foguete. Trabalho é trabalho. Eu trabalho pro espiritual. Então eu tenho que estudar, comer livro, eu tenho que fazer um monte de coisa. Tem que fazer o quê? Mas que eu gostei desse Valdo Vieira, moço. Rapaz, olha, ele fez uma coisa importantíssima lá atrás. Pena que o povo ficou amarrado na religião. E não pegou e deu o grito da independência e transformou a espiritualidade, o espiritismo em algo universal, que é o que ele fala. Ele prega o racional, ele prega a consciência de fato. Tanto é que ele criou, parece que a conscienciologia, um negócio assim.
É estudar a consciência. E era uma pessoa letrada, né? Certo, cara? O cara tinha 2 formações. Não é o Zezinho da esquina, não, moço. E aí ele contava cada coisa aí que você fala assim, ixi, será que é verdade? Será que não? Não me interessa se é verdade ou não. Porque é igual ele explica nos vídeos dele. Ele pegou e falou que o Chico Xavier tinha um negocinho, saía líquidozinho lá, perfume. E aí o Waldo falou, não, nessas coisas eu não quero saber não. Você vai fazer sozinho, eu não quero saber, eu não vou entrar na sala junto com essa porcaria de jeito nenhum. E o Chico, não, porque é importante, o problema é o seu, você quer desmistificar as coisas, o problema é teu. Não, mas é que, cara, o problema é seu. E aí ia caminhando. Beleza. Mas, professor, então estava errado? Então pedra no Chico? Não, e ele deixava claro isso. Porque o que mais vale é a intenção. Ele estava querendo fazer para quê? Para aumentar mais, chegar em mais gente? Ele estava querendo fazer para que chegasse longe? Ele estava querendo fazer para que alcançasse um monte de gente? Seria mais ou menos o seguinte, eu chego aqui no meu canal e eu mudo o negócio do meu canal, coloco uns... Em vez de colocar minha cara para aparecer, eu coloco uns títulos. O amanhã está chegando, vai chegar o anjo tal, e põe um desenho de um anjo tal para chamar a atenção, a pessoa olhar e falar, deixa eu ver esse vídeo. Eu poderia fazer isso. Eu poderia falar coisas malucas. Eu poderia criar teorias malucas. Só que é o seguinte, ia ter gente que ia ver e falar assim, tá vendo? É tudo para enganar os outros, não tem nada de nada ali dentro. Quem que fez o de serviço para o espiritual? Eu, então eu não vou fazer. Mas o seu canal podia crescer para 200 mil, 300 mil, 500 mil, ótimo. Vai ficar sem crescer. Vai ficar desse jeito, porque para mim, se o canal tivesse 200 mil inscritos, gente, eu estaria ganhando um dinheiro suficiente para não precisar trabalhar. Só que não acontece, ninguém compartilha os vídeos, por quê? Porque o pessoal tem meia dúzia que aceita, quem não aceita. Pensa no negocinho bom que eu gostei, rapaz. Então hoje, 8h30 da noite, horário de Brasília, afinidade espiritual. Se Deus quiser, estaremos lá vendo isso daí. E seja o que Deus quiser. Ah, outra coisa. Ontem eu comecei o meu jejum, mas eu vou falar para você que eu não consegui terminar ele não. Eu fiz um jejum não de um dia inteiro, eu fiz um jejum de bastante tempo. E aí eu fui fazer a experiência no meio do jejum. Só que tem um detalhe. Eu tentei gravar, eu até gravei, só que eu apaguei a gravação. Por quê? Porque eu não conseguia andar com a câmera para pegar em todas e ver os números tudo bonitinho. Então ficou meio porco, dava a sensação de que eu estava enganando as pessoas, porque eu não conseguia andar com o negócio. Resumo da ópera. Eu fiz o teste do negócio do pêndulo, eu peguei uma embalagem de doce, aquelas de geleinha de mocotó que eu gosto, é uma compridinha assim, um pote comprido, rapaz, que tem um negócio assim, ele é transparente, um plástico transparente com a tampa. Fiz um buraquinho na tampa e deixei o pêndulo pendurado lá e fui fazendo mentalização para ver se o pêndulo gira. O pêndulo não gira, então não é mentalização que faz o pêndulo girar. Eu pus sentimento e o pêndulo não gira, então não é o sentimento que faz o pêndulo girar. O que faz o pêndulo girar é a minha mão. É minha mão girando para um lado e minha mão girando para o outro. Então, desculpa, mas é o que eu ensino no curso de pêndulo. Vem a inspiração e a inspiração faz eu mexer um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e faz o negócio girar ou não girar. Faz o negócio ir para o sim, para o não e tudo mais. Então, olha, pelos testes que eu andei fazendo, é o que eu ensino e explico, sem firula e sem enganação, porque eu não vou enganar ninguém. Se você acha que eu engano, o problema é teu. Eu sei o que eu faço com Deus, porque eu sei das consequências terríveis que eu vou enfrentar se eu ficar fazendo palhaçada. Linguagem? Vocês querem que eu faça linguagem para parecer um santo? O Valdo falou que o Chico fazia isso. Ficava estudando o santo para fazer igualzinho o santo, para que as pessoas tivessem como se fosse um santo.
Desculpa lá, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer igual um anjo faz. E posso falar uma coisa para você? Quando o espírito tá mesmo, é daquele jeitinho que o Valdo é. Você chega falando rápido, você chega resolvendo rápido, você não fica naquela coisa. Sim, meu querido, Sandro, vamos lá. Moço, isso aí pode ser espírito de tipo nosso lar. Mas mais para cima, desculpa, mas não achei um. De nível bem mais próximo da Terra, ó, cheio. Porque são todos igual ao ser humano. Se tem ser humano calmo, tem espírito calmo. Agora, dali para cima, não tem conversa. Filho, vai. O horário bateu. Vai. Faz, anda, corre, faz, executa, gira. Nossa, professor, é assim. E aí eu fiz também o negócio da água para fazer benzimento e tal lá. Gente, sem brincadeira. Eu, antes de fazer qualquer coisa, eu fiz só o símbolo. Então eu peguei coloquei um símbolo de menos, um de mais, um escrevi sombra, que na verdade era neutro. Eu coloquei um que era sol, para deixar no sol para ver se mexia. Um eu coloquei com imã em volta e outro eu coloquei com turmalinas. Eu fui colocando a água. E aí eu fui medir, porque tinha que estar todas iguais. Moço, o do menos dava um valorzão lá para cima. Eu falei, moço, mas que raio que tá dando um monte assim? E os outros tudo igual. E joguei água fora, coloquei outra água, coloquei lá, falei, valor igual. Ô, que benção. Fui fazendo a medida, depois voltei lá de novo, valor diferente. Falei assim, moço do céu, mas eu nem orei, eu nem fiz nada. Será que só o símbolo já basta? Eu não sei. Só que como eu não conseguia filmar direito, filmando e acompanhando, dava a sensação que eu tinha jogado alguma coisa assim, sabe? Para evitar de vir linguarudo e xingar e falar que eu sou mentiroso, charlatão. Então eu apaguei o vídeo e falei assim, eu vou ter que achar quando eu vou fazer de novo, quando eu tiver alguém que consiga pegar a câmera e ficar indo e levando do meu lado como se fosse meu olho. E aí eu fazendo, deixa eu ver aqui, olha só que interessante. Tá dando, aí beleza, porque senão eu não vou fazer não. Mas de forma alguma. Por quê, moço? Senão já viu o que é. Porque ser humano é uma desgraça para tacar pedra nos outros. E bota desgraça nisso. Beleza, gente. Estamos caminhando o negócio? Então vamos lá. Câmbio Chaco. O dólar 5,10 e venda 5,30. Ou seja, não está baixando e não abaixou. Moeda argentina continua lá embaixo, 850 e 1.100. Ou seja, só do Brasil subiu e arrepiou. Mas de ontem para hoje, pelo menos, está tudo equilibrado entre todas as moedas. O dólar aqui no Brasil caiu para R$ 5,17, com queda de 0,59. Ok? Muito bem. A Bolsa de Valores ontem tinha subido da Alemanha, hoje está subindo mais um montão, ou seja, voltando na alegria e na bonança de lá. Tanto é que está subindo 0,98%, quase 1%, e já bateu 18.025. Então, lá está maravilhoso. Aqui na Bolsa de Valores do Brasil, subiu um pouquinho, 0,36%, menos mal, e fechou em 125.573. Ou seja, ainda com as pernas quebradas, mas pelo menos subiu um pouquinho. Menos mal. Situação sobre dólar e essas coisas. Vamos ver o que o jornal andou falando para a gente dar uma refutada. Dólar, isto é dinheiro. Saiu no jornal, isto é dinheiro. Dólar cai a R$ 5,16. Mas você tem que arredondar para 5,17. Com apetite externo ao risco e realização de lucros. Pera lá. O dólar caiu aqui no Brasil com apetite externo ao risco? Apetite ao risco significa especulador. O Brasil está voltando a ter especulação de novo?
coisa que o Paulo Guedes estava tirando e conseguiu tirar no finalzinho do governo? Foi. E tá voltando isso daí de novo? Tá. Isso é bom ou é ruim? Horroroso. Porque ele faz a bolsa despencar lá para baixão e faz ela subir lá pro subizão. E nessa brincadeira faz as pessoas perder tudo ou ganhar um monte. E eis o grande problema da coisa. Rezemos. Tem mais? Tem mais. Vamos lá. Isto é dinheiro. Campos Neto, 2 pontos. Se tem incerteza, você começa a colocar prêmio de risco, que é custo do dinheiro. Como assim, professor? Não estou entendendo. Vamos lá. Se você tem incerteza no governo, se você tem incerteza no mercado, o que eu começo a fazer? Se eu tenho incerteza, eu começo a colocar margem de risco aumentada. Ou seja, é igual aquilo que eu falei lá atrás sobre um amigo que falou que vai subir os preços da indústria dele. Então ele pegou e a margem dele de risco, que tinha uma margenzinha, ele jogou para aumentar em 35%. Então o preço dos produtos aumentaram em 35% por causa da margem de risco. Porque de um dia para o outro a mercadoria dele podia deixar de valer, aí ele ia precisar de mais capital de giro para compensar aquela perca, o que perdeu-se no câmbio e tudo mais. E aí você vai aumentando a margem de risco. Essa margem de risco, alguns entendem como margem de lucro, mas ela não é margem de lucro, ela é margem de risco, que parece margem de lucro. Se não tiver alteração, ela virou lucro. Se teve alteração, estava dentro da margem de risco e ela continua ganhando. Ou seja, a empresa ganha. Só que nisso começa a subir os preços. Só que o governo, xarope, acha que não é assim que funciona. Tanto é que eu escutei o Lula falando ontem numa reportagem que sumiu, mas estava ali, que o Lula pegou e falou assim: não vou falar mais nada do dinheiro dos juros, mas que realmente machuca a gente, prejudica. E olha, é como se alguém tivesse dado uma aula para ele e explicado como é que funciona. Graças a Deus alguém explicou para o gajo. Porque não é possível ficar atacando moeda do jeito que está atacando, atacar o Banco Central do jeito que está atacando. A pessoa está com o quê? Com um problema na cabeça, porque está afetando todo mundo. Está explodindo o Brasil. Se já não bastasse as outras coisas que tem. Então esse negócio de incerteza, ele é um problemaço. Não é um problema, não é probleminha, é problemaço. Faz os preços aumentar a margem assim monstruosamente. É igual lá na Argentina. A incerteza era tanta que colocaram os preços lá em cima. Agora que está começando a regular, as pessoas começam a diminuir a margem de lucro. Começa a criar concorrência, diminuir mais de lucro e vai se regulando. A gente vai falar sobre a Argentina já. Só que antes, jornal Reuters. JP Morgan, um dos maiores investidores do planeta, eleva de 9,5% para 10% projeção para Selic terminal, com viés de alta. Ou seja, aqui no Brasil, a coisa está piorando ao ponto de ter que aumentar juros de Selic de novo. Pois é, que engraçadinho, não? Folha de São Paulo. Presta atenção como que funciona um governo decente e um podre. Milei anuncia primeiro superávit trimestral em 16 anos na Argentina. O presidente da Argentina anunciou primeiro superávit. O que é superávit, professor? Dinheiro. Entrou mais dinheiro, sobrou dinheiro nas contas do governo. Sobrou. Isso chama superávit. Entrou mais dinheiro do que saiu, sem aumentar um imposto.
O Milei fez o milagre de aumentar a receita, aumentar o dinheiro sem aumentar imposto. Aqui no Brasil, Jornal da Infomoney. Aqui no Brasil, abre aspas, bomba fiscal, fecha aspas, de até 120 bilhões de reais. Precatório preocupa o governo, diz jornal. Preocupa? Será? Então, vem aí. Enquanto a Argentina está resolvendo a casa, está tendo lucro, superávit, o Brasil só rombo atrás de rombo e rombo atrás de rombo. Nós estamos entrando numa situação, moço, de falência. E se o governo falir, você vai ter problema sério. Se o governo, eu vou explicar uma coisinha para você. Se o governo falir, não vai ter mais aula, não vai ter caderno, não vai ter mais professor. Se o governo falir, você não vai ter nem remedinho tipo de pirona para você no hospital, no postinho de saúde. Quanto mais outros remédios. Se o governo falir, não vai ter médico, não vai ter saúde. Não vai ter, mas vai ter polícia, porque o caos vai ser tanto que a polícia pelo menos mantém, com salário congelado, mas vai manter. Então o buraco é um pouquinho mais embaixo. Ou a gente para de destruir o Brasil, ou nós vamos ter que pagar um preço altíssimo. Os argentinos estão pagando, viu? E não acha que nós não vamos ter que pagar não, hein? Essa conta tá chegando e ela vem a cavalo, hein? Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai ter que pagar essa conta. Gestão Lula prepara ofensiva jurídica para tentar desarmar problema que envolve prejuízos de empresas do setor sucroalcooleira na década de 1980, aonde congelou e os caras tiveram prejuízos por ter congelado o preço. Como que você congela um preço? E aí? Quem que vai pagar essa conta? As brincadeiras lá de trás, plano verão, plano do Sarney, explodiu em tudo quanto que era empresa, quebrou um monte de empresa. E agora tem que pagar. Então tudo que a gente faz de cagada é coisa errada lá atrás, desculpa o verbo, mas é pra impactar mesmo, tudo que a gente faz de caquinha lá atrás, estoura aqui na frente. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Não é brincadeira. Jornal da Infomoney. Abre aspas. Só faço isso da vida, fecha aspas. Diz Haddad após Lula pedir mais diálogo com o Congresso. Ué, mas isso não é função do Padilha? Presidente cobrou o ministro da Fazenda sobre a articulação política, pedindo que converse mais, ao invés de ler livros. Olha, o Lula falou que não é para nós ler livro, não. É para ir conversar mais. Mas a função do Haddad não é essa. A função do Haddad não é essa. Como ministro da Economia, não é essa. A função é do Padilha. O Padilha que precisa entender o que tem que fazer ou deixar de fazer. Rapaz, é cada uma que eu vou vendo. Só lambança atrás de lambança. Pensa num governo que tá virando uma porcaria sem tamanho. Jornal da Infomoney. Potencial cresce em biodiesel. Quem vê isso aqui fala, olha que lindo. E o setor investe 1,7 bilhões de reais em fábrica de soja. Uau! A transição energética está no foco da estratégia do grupo paranaense, que faturou 10 bilhões em 2023. Uau! Eles vão fazer biodiesel, professor, estão investindo um monte aqui no Brasil. E você está feliz com essa porcaria? Não, professor, que porcaria, investimento. Isso aqui é lixo, porcaria. Que é isso, professor? Sabe por quê? Biodiesel é uma das maiores desgraças que pode ter. Porque ele vai tirar a comida que a gente come, para transformar em combustível para queimar no carro. O que é mais importante para você? Comer ou fazer essa porcaria aqui? Com álcool, beleza, porque com álcool você tira todo o açúcar, você pode moer a cana, tirar todo o caldo,
fazer açúcar e com o bagaço agora com a geração 2, você faz o álcool. Ou seja, se você, quanto mais álcool você produz, mais açúcar também você produz, alimento. Baixo custo de doce, de pão, de sorvete, de um monte de coisas que usa açúcar. Que açúcar é base de alimentação total. Açúcar e trigo, nossa. Agora, biodiesel, no máximo que dá é depois que moeu, dá pra você dar o restinho pra algum bicho comer. E olha lá se vai funcionar ou não vai funcionar, ou como é que vai ser. Porque se fermentar você já não pode dar mais pro bicho. E aí? Eu vou falar para um negócio para vocês. Você que mexe com fritura, tem coisa de pastel, mexe bastante óleo, eu já falei e vou falar de novo. O preço do óleo vai explodir. E quando explodir o preço do óleo, vai explodir o preço do diesel, porque vai ser biodiesel, é obrigado a ter, colocaram na lei que tem que ter tantos por cento. E eu só vou vendo essas loucuras que o governo vai fazendo. Isso aqui não era para fazer assim, viu, gente? Desculpa, mas... Vamos lá, Jornal da Infomoney. Até ela tomou um negocinho que secou até a boca aqui. Trabalhadores estão cada vez mais em risco com mudanças climáticas, diz OIT. Especialmente os trabalhadores mais pobres são mais vulneráveis aos perigos dos extremos climáticos, como ondas de calor, secas, incêndios florestais e furacões. Poluição é considerada o risco mais mortal, diz OIT, uma agência vinculada às Nações Unidas, como a OIM, onde eu trabalhei, a Organização Internacional para Migrações. Essa é uma organização internacional do trabalho, de trabalhador, de trabalho. E eu só observo, vou acompanhando, vendo as cenas do próximo capítulo e vendo até onde vai a brincadeira. É um fato. O desemprego está chegando com força total. E aí? E aí que o brasileiro está achando que vai conseguir continuar trabalhando com mão de obra tupiniquim. Só que não vai mais, não querem mais. Pergunta para qualquer criança, para qualquer jovem, se ele está disposto a trabalhar com um trabalho pesado, onde tem que colocar a mão na massa, onde ele tem que pegar saco de cimento, coisa assim. Nenhum quer. Ninguém quer. Ninguém quer. E aí? E aí, meu querido, que o trem é diferente aí, que a coisa é mais maluca do que você pode imaginar. E aí, quem que vai fazer o quê? Por isso que eu tô falando, o futuro das casas vão ser de estilo, igual as americanas. Porque aquela, moço, você só vai lá com as maquininhas, tec, 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 tec. Você só encaixa igual o Lego e vai montando. Você não tem que carregar pesos, fazer aquela coisa. Não. É mão de obra de trabalho braçal, mas não é aquela coisa de carregar peso, aquela coisa que ninguém quer. Já é uma coisa que é até legal, é gostosinho brincar. Fora disso, desculpa, não vai. Jornal da Infomoney. Haddad diz que a ação contra CIAF envolveu problema em autenticação de acesso. Professor, não entendi nada dessa matéria. Teve um problema de invasão lá no sistema do governo, que inclusive a Polícia Federal, sei lá mais quem, está fiscalizando para ver. Conseguiram entrar no sistema onde faz pagamentos do governo. Gera boleto, faz pagamento do governo. Se estão entrando num negócio desse, você está dando ruim nos negócios desses, imagine esse tal do Drex, essa moeda digital do real. Deus o livre e guarde, moço, que pegar e deixar meu dinheiro lá na mão do Banco Central. Vocês estão loucos? Deixa em cima do banco mesmo. Haddad diz que o problema ocorreu na autenticação de acesso e não houve uma quebra na segurança do sistema. Menos mal, né? Mas o sistema integrado de administração financeira, que é esse CIAF,
envolveu problemas na autenticação do acesso de usuários. E eles falaram que não são frutos de ação de hackers. Então aconteceu como? Aconteceu por quê? Por Espírito Santo? Não dá, né? Jornal da Infomone. Lewandowski, o nosso que era ministro do Supremo e agora ele é ministro da Justiça, que cuida da segurança pública do país inteiro. Lewandowski quer, abre aspas, mais poderes à União, fecha aspas, e mudança constitucional na segurança pública. Você sabe o que ele está falando? Que ele quer tirar o poder de polícia militar, sendo do governo estadual, que é o equilíbrio para não darem golpes de Estado, por exemplo, e passar para o governo federal. Olha o risco que ele está querendo fazer. Esse gajo tá com mais intenção. O que é isso? Tá doido, é? Talvez o Sistema Único de Segurança Pública precise ser constitucionalizado, tal como o SUS, como um fundo próprio, afirmou Ricardo Lewandowski durante seminário com empresários em São Paulo. Agora, veja bem. Um SUS, tipo um SUS, aonde o dinheiro entra como uma questão e aí é usado conforme você usa as forças, é uma coisa. Agora, colocar o poder de polícia militar, que é do Estado, para o federal, problema seríssimo. Então, junto com as coisas boas, vem as coisas ruins. E eu não engulo essas palhaçadas. Meus queridos, hoje saiu uma notícia horrorosa, que me fez lembrar de uma pauta de live que eu escrevi ontem. Uma pauta que chama assim, Desafio do Retorno de Jesus. Aonde eu vou mostrar para vocês o grande desafio para a volta de Jesus. E como o povo está brincando com a espiritualidade sobre a volta de Jesus. Como que o povo ficou estudando essas porcarias de doutrina, religião, do satanás, do capeta aí, e ficou doutrinado, ficou seguindo aquelas coisas, aquelas versões horrorosas que não tem nada com o que a ver, que não vai ajudar a volta de Jesus, que está atrapalhando o meu trabalho que eu tenho que fazer de missão, e mais outros que estão fazendo, como o Valdo também estava tentando fazer, de universalizar a espiritualidade, porque o espírito não é para ser cristão, o espírito não é para ser cristão, o espírito é para ser universal, é para ser algo universal e não é para ser evangélico, com evangelho, com não sei o que, não é para ser isso. Desculpa, mas não é. Isso são criações humanas, não é. Ensinamento de Jesus é ensinamento de Jesus, não é de religião Jesus. Ensinamento de Jesus é um ensinamento dentro de um monte que o espiritual passou. Não é para só seguir o ensinamento de Jesus, é para seguir o ensinamento de Jesus, de Moisés, de Mahatma Gandhi e de mais um monte que apareceu. De Allan Kardec, que fez isso tudo, mas de um monte. Não é um, é um monte. E aí um exemplo para você ver a dificuldade que vai ser da volta de Jesus. Como que Jesus vai voltar se acontece uma coisa como essa? Eu vou falar o que aconteceu e depois eu vou desligar o vídeo e vocês vão fazer a reflexão que vocês quiserem dentro da consciência de vocês. Notícias ao minuto. Filho é suspeito de matar e cortar a mão da mãe, da própria mãe. O filho cortou a mão da mãe e matou a mãe para roubar dinheiro. Sabe aquela coisa? Você arranca a mão, aí você vai lá no caixa eletrônico, bota a mão para você conseguir pegar dinheiro, porque acessa a conta da pessoa. Vocês estão entendendo o tamanho do problema e o tamanho do buraco que nós estamos entrando? Gente, como que vai voltar Jesus se
as religiões, em vez de resolver, instituir ensinamentos desde as crianças, desde o pequenininho, das escolas, sobre moralidade, sobre ética. As crianças tinham que aprender ética e não sexualidade. As pessoas têm que aprender moralidade. As pessoas têm que aprender coisas do espiritual. Se você fizer coisa errada, meu filho, alguém vai ver, você tem um anjo da guarda, tem um espírito que está anotando todas as coisas que você faz de errado e você vai ter que pagar isso. Nós temos que ensinar os humanos a crescer e evoluir. Ou a gente ensina os humanos a evoluir ou nós estamos num buraco sem tamanho. Que Deus abençoe, jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.